Na aula de hoje a gente vai falar sobre a cartografia. A cartografia é a ciência ou a arte de elaborar, de criar mapas. É toda uma ampla área de estudo para se conseguir fazer um mapa, uma projeção do planeta Terra em um plano com a menor distorção possível. Como sabemos, a Terra ela é um geoide, uma formação que é irregular. E para facilitar o trabalho dos cartógrafos, eles usam a forma elipsoide, que é uma forma mais parecida com o formato real da Terra. Esse formato elipsoide ele é achatado nos polos e alongado perto da linha do Equador. Então, ele é uma forma oval assim deitada. Por ser uma superfície achatada, não ser plana, os cartógrafos eles tiveram alguns desafios que precisavam ter uma solução para se conseguir fazer um mapa. O primeiro deles era como representar a Terra que não é plana, que ela é curva, em um plano. E para esse desafio, para esse problema, eles criaram as projeções cartográficas, cada uma com características diferentes, com objetivos diferentes, que vai ter uma distorção em áreas diferentes também. Um vai distorcer mais, outro menos, alguns vão ser mais parecidos com o real, outros menos. E o segundo problema é como reproduzir um mapa de uma área muito grande, que é o planeta Terra, em um plano relativamente pequeno. E para isso, eles criaram as escalas, que também tem mais de um tipo. E por que eles servem? Para que essas escalas servem? Para ajudar o cartógrafo, ou até mesmo nós, né, para conseguir ler um mapa, né? Então, a gente vai ter dois tipos de escalas, que a gente vai ver mais para frente. Então, as projeções cartográficas, elas envolvem os conceitos de matemática e geometria, que a gente vai ter umas formas geométricas para cada projeção cartográfica, cada tipo de projeção cartográfica. Não existe uma representação do planeta Terra perfeita. Todos os tipos de projeções, todas as representações da Terra, do planeta Terra, vai ter algumas distorções. Algumas mais, outras menos, mas nenhuma é perfeita. Então, cabe ao cartógrafo, né, quem está fazendo o mapa, escolher qual que é a projeção cartográfica que vai ficar mais dentro do seu objetivo, né, que vai chegar ao seu objetivo. Como eu falei, nenhuma projeção cartográfica tem assim a realidade demonstrada, né? Todas elas têm uma deformação. São três os elementos que podem ser deformados: ângulo, forma ou distância. A distância entre um país ou outro, o ângulo das coordenadas ou a forma dos continentes, países, né? Então, o cartógrafo ele que vai decidir qual projeção cartográfica ele vai usar no seu mapa, né? As projeções cartográficas podem ser equidistantes, onde a distância entre os países, entre os continentes é mais precisa, só que tem distorção nas formas, né? E nas áreas. As formas elas são um pouco distorcidas e o tamanho também. Tem países, lugares, áreas que vai ser mais distorcidas, maiores ou menores, né? Aí a gente tem a projeção conforme, que mantém os ângulos das coordenadas geográficas, ou seja, os ângulos são mantidos
conservando as formas. Então, as formas dos países e dos continentes são bem próximos da realidade, mas a gente tem distorção no tamanho. Países vão ficar menores, outros maiores, né? E aqui a gente conhece, a mais conhecida é a de Mercator, que vai, construída lá no século XVI, que vai aumentar ou dar um ênfase nos países do hemisfério norte, principalmente a Europa, né? Tendo uma visão eurocêntrica da época, tanto politicamente como culturalmente, né? A outra é a projeção cartográfica equivalente, que mantém as formas e os ângulos são distorcidos, mas mantém o valor da área real. Por exemplo, o tamanho e as formas são totalmente distorcidas, né? Mas mantém o mesmo valor da realidade. Então, a área mais ou menos é do mesmo tamanho do que a realidade. A que a gente conhece, a mais conhecida é a de Peters, que enfatiza os países da América do Sul, do hemisfério sul, que são os subdesenvolvidos. Esse mapa, ele deu um nome de Mapa para um Mundo Mais Solidário, que dá uma ênfase maior nos países do hemisfério sul, nos países subdesenvolvidos. Aí a gente tem as projeções afiláticas, áreas e ângulos e comprimentos não são conservados. Todo o tamanho, né, a área. A maior preocupação é não distorcer as formas. As formas dos países, dos continentes são mantidas. A mais conhecida é a de Hobson, que foi elaborada em 1961. Aí a gente tem o uso das figuras geométricas na projeção cartográfica. Então, aqui a gente tem a projeção cilíndrica, que usa um cilindro para representar a Terra. E nessa projeção, os paralelos e os meridianos são projetados no cilindro, e aí se torna um plano. Os meridianos e os paralelos são retos, formam ângulos retos, e apresentam menor distorção nas áreas próximas à linha do Equador, nas áreas de baixa latitude. Nessa aqui, mesma coisa, que é a mais utilizada, são a de Mercator, do século XVI, é uma projeção conforme, que enfatiza o hemisfério norte. Aí a gente tem a projeção cônica, que representa, assim, é mais usada para representar áreas menores, e as suas áreas de menor distorção são nos trópicos, né, de Câncer ou de Capricórnio, nas áreas de latitude média. Os paralelos e os paralelos, eles surgem do mesmo ponto, então eles são radiais. E os círculos, né, eles são concêntricos, que tem um mesmo centro, né? Todos eles surgem de um mesmo lugar. A mais usada é a de Lambert. Aí a gente tem a projeção azimutal ou plana. Nessa aqui, ela tem um ponto tangente. E no ponto tangente é sempre o centro do mapa. E ali é que ocorrem as menores distorções. Elas podem ser as mais comuns, né, do Polo Norte, né, dos dois polos, ou na linha do Equador, né? Então é ali que vai acontecer o centro do mapa e que vai ter a menor distorção. Quando a gente vai se afastando do centro, né, do ponto tangente, a gente vai alcançando áreas mais afastadas e que vão ter mais distorções. Agora sobre as escalas. A gente tem dois tipos de escalas, né?
são assim utilizados. As escalas elas são usadas para fazer a relação entre o real e o mapa, né? Qual que é a relação entre o real e o mapa? A gente usa a escala para ver quantas vezes que a área foi diminuída para caber no papel, né? Aí a gente tem a escala numérica, o numerador é a área do mapa e o denominador é a área real. Ou seja, a gente tem aqui 1 centímetro no mapa equivale a 50.000 centímetros na área real. Ou ainda a gente tem a escala gráfica, né? Cada centímetro, 1 centímetro no mapa equivale a 3 quilômetros no real. Aí a gente tem o denominador, o numerador é sempre, na escala numérica, o numerador é sempre a área que a gente tem no mapa e o denominador é sempre a área real. A maioria das vezes nessa escala, na escala numérica, é em centímetros. E na escala gráfica apresenta em quilômetros, na maioria das vezes, né? Aí a gente tem que calcular. Vamos supor que a gente tem a calcular a distância real de um mapa. A gente vai usar uma formulazinha, que é a distância real do mapa, né? A distância real é igual a escala vezes a distância no mapa. Aí a gente vai ter lá um probleminha, 1 centímetro da escala, né, do mapa, 1 centímetro equivale a 50.000 centímetros na realidade. Aí a gente mediu, como pode ser com uma régua, né? No mapa lá vai ter que a distância entre dois pontos é de 20 centímetros. A gente faz a continha e vai chegar num valor de 10 quilômetros na realidade, né? Aí a gente tem que calcular a distância no mapa. A distância no mapa a gente tem outra formulazinha, que é basicamente a mesma coisa, mas a gente vai usar a distância do mapa igual a distância real dividido pela escala. Os mesmos dados, 1 centímetro equivale a 50.000 centímetros na realidade, e a gente tem uma distância de 1 milhão de centímetros. A gente vai fazer a continha e vai chegar nos 20 centímetros que a gente tinha na questãozinha de antes. Aí a gente vai ter a escala grande e a escala pequena. A escala pequena, ela vai ter um denominador maior, um número grande, né, um denominador grande, e a escala grande, a gente vai ter um denominador pequeno. Na escala pequena, a gente consegue a área reduzida muitas vezes para chegar a caber no papel, apresenta uma maior área representada, então vamos supor o planeta inteiro, e tem menores detalhes, a gente não consegue visualizar tantos detalhes naquele mapa. As escalas grandes, elas têm uma área reduzida, né? Vamos supor, a gente está representando o Brasil em comparação ao planeta. Então, a gente vai ter muito mais detalhes na escala grande e o denominador vai ser menor. Então, a gente ainda pode ter um lugar representado com várias escalas, né? Então, dependendo da escala que a gente vai usar, a gente vai ter mais detalhes ou menos detalhes. E calculando, a gente vai saber a distância na realidade ou no mapa.